Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do LuplexCast, apoiado pela Luplex, uma plataforma de automação de conteúdo jurídico. Um podcast que traz insights valiosos para o mundo da gestão jurídica e muito mais. Hoje a gente vai falar um pouquinho de sócio gargalo, o que é, como identificar e melhorar essa cultura. Tudo bom, Pablo? Tudo bem, Francine? Como é que você tá? Eu tô bem, graças a Deus. E você, Luiz, tudo bem? Tudo bem também, e vocês? Então tá Tudo bom, certo. que bom. Bom, eu acho que é interessante a gente começar falando o que é gargalo, né? Então, no sentido figurado, lá no dicionário, gargalo é aquilo que representa um obstáculo, um empecilho, né? Então a gente sabe que na gestão de um negócio, aonde a gente identifica isso? Vai estar lá na linha de produção. Então, a gente consegue saber que, através daquela linha de produção, se alguma coisa der errado, significa que houve um gargalo. Escritório de advocacia, Pablo, que você que gosta muito dessa parte de gestão. Como é que a gente faz? É diferente ou não? Também existe essa questão do gargalo? Bom, Francine, assim, a questão do gargalo, principalmente, ele está relacionado com a entrada e a saída, a diferença de entrada e saída, né? Como você falou, né, o obstáculo, você pode pensar assim numa mangueira, por exemplo. Você tem a água, que ela vem com uma força, se você aperta aquela mangueira, a água vai começar a sair mais devagar, né? A questão toda dentro de um escritório, de qualquer empreendimento, é justamente onde está o obstáculo que vai fazer com que comece a parar uma quantidade de decisões que precisam ser tomadas e que elas saem de uma velocidade muito menor do que a necessidade. Quem é que sofre? Que essa que é a questão. Quem é que sofre dentro principalmente de um escritório de advocacia que vende serviço? Sempre é o cliente. Tanto o cliente interno, né, que a gente já falou sobre a diferença entre clientes internos e clientes externos, o cliente interno, que ele precisa de informações para seguir na sua produção, como o cliente externo, que está aguardando informações e não recebe aquela informação porque alguém bloqueou a velocidade de entrega daquelas informações internamente e que faz com que você, por vários motivos, não consiga passar isso para alguém. Mas é só o cliente, Pablo? Às vezes os profissionais que trabalham também podem sofrer, não podem? Que é o que a gente chama de clientes internos, né? Então, eles sofrem justamente porque eles têm a necessidade para tomar decisões também, eles aguardam informações. Estas informações, elas são passadas pelas pessoas. E isso se cria uma cultura dentro do escritório justamente disso, aguardar informação de alguém, passar a informação, né, para que eu consiga, então, com isso, eu tomar decisões e, a partir desse momento, eu desenvolver o produto e entregar. Esses são os problemas que acontecem com relação ao sócio gargalo. Tá, eu tenho uma curiosidade. Por exemplo, se eu já inicio um escritório completamente estruturado, eu tenho uma pessoa específica para cuidar das áreas, enfim, cada sócio com a sua equipe, eu tenho um departamento administrativo, um departamento financeiro, até porque ele já tem a cultura de vir de um escritório grande que já tem toda essa estrutura. Eu também tenho essa questão do gargalo, ou é um pouco mais simples o gargalo, ou seja, não chega a ser algo tão imenso, então não abala tanto a estrutura do escritório, ou não, pode acontecer? Então, você pode ter um escritório estruturado em aspectos da gestão, no sentido de ter definidas as funções das pessoas. O problema do estruturado, o problema da parte de você realmente perceber onde está o gargalo é na decisão. É a decisão que você vai saber se isso está no gargalo. Então, quando a pessoa que precisa passar a informação, ela não toma decisões ou ela faz trabalhos que não deveriam ser mais dela, isso vai ocasionando dentro do escritório uma lentidão. Pode ser que o escritório esteja estruturado, mas aí ele só vai estar organizado nas pequenas coisas. Então, quando você tem um escritório organizado, as pequenas coisas fluem bem. Melhora, obviamente, numa estrutura, numa organização, melhora o dia a dia do trabalho. O problema é as grandes decisões de entrega de trabalhos, por exemplo, que ocasionam justamente esse aspecto de você demorar para finalizar os produtos. Né? Por exemplo, uma das coisas que mais acontece dentro de um escritório de advocacia, que o que é controle de qualidade?
né? Como é que você faz o controle de qualidade? De que maneira você consegue ter a certeza que aquilo que você está entregando para o teu cliente está dentro do padrão que o sócio estabeleceu desde o início? É fazer revisão. Você precisa ter uma maneira de fazer revisão daquilo que está sendo entregue. A questão da revisão, né, que mesmo que o escritório tenha coordenadores, advogados, sócios, gestores, toda a estrutura, mas se na hora de finalizar o produto, aquela situação, a pessoa sempre sente que poderia ser melhor, falta alguma coisa, eu quero ver antes de entregar, começa a ter gargalos dentro do teu processo. E às vezes não é nem a estrutura bem ou mal montada. O gargalo são pessoas. Não é só gestão, são pessoas. Muito mais quando você está falando de serviço, né? De entrega de serviço. Virando um vício, né? Vício. Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Luplex Cast, apoiado pela Luplex, uma plataforma de automação de conteúdo jurídico. Um podcast que traz insights valiosos para o mundo da gestão jurídica e muito mais. Hoje a gente vai falar um pouquinho de sócio gargalo, o que é, como identificar e melhorar essa cultura. Tudo bom, Pablo? Tudo bem, Francine? Como é que você tá? Eu tô bem, graças a Deus. E você, Luiz, tudo bem? Tudo bem também, e vocês? Então tá Tudo bom, certo. que bom. Bom, eu acho que é interessante a gente começar falando o que é gargalo, né? Então, no sentido figurado, lá no dicionário, gargalo é aquilo que representa um obstáculo, um empecilho, né? Então, a gente sabe que na gestão de um negócio, aonde a gente identifica isso? Vai estar lá na linha de produção. Então, a gente consegue saber que, através daquela linha de produção, se alguma coisa der errado, significa que houve um gargalo. Escritório de advocacia, Pablo, que você que gosta muito dessa parte de gestão. Como é que a gente faz? É diferente ou não? Também existe essa questão do gargalo? Bom, Francine, assim, a questão do gargalo, principalmente, ele está relacionado com a entrada e a saída, a diferença de entrada e saída, né? Como você falou, né, o obstáculo, você pode pensar assim numa mangueira, por exemplo. Você tem a água, que ela vem com uma força, se você aperta aquela mangueira, a água vai começar a sair mais devagar, né? A questão toda dentro de um escritório, de qualquer empreendimento, é justamente onde está o obstáculo que vai fazer com que comece a parar uma quantidade de decisões que precisam ser tomadas e que elas saem de uma velocidade muito menor do que a necessidade. Quem é que sofre? Que essa que é a questão. Quem é que sofre dentro principalmente de um escritório de advocacia que vende serviço? Sempre é o cliente. Tanto o cliente interno, né, que a gente já falou sobre a diferença entre clientes internos e clientes externos, o cliente interno, que ele precisa de informações para seguir na sua produção, como o cliente externo, que está aguardando informações e não recebe aquela informação porque alguém bloqueou a velocidade de entrega daquelas informações internamente e que faz com que você, por vários motivos, não consiga passar isso para alguém. Mas é só o cliente, Pablo? Às vezes os profissionais que trabalham também podem sofrer, não podem? Que é o que a gente chama de clientes internos, né? Então, eles sofrem justamente porque eles têm a necessidade para tomar decisões também, eles aguardam informações. Estas informações, elas são passadas pelas pessoas. E isso se cria uma cultura dentro do escritório justamente disso, aguardar informação de alguém, passar a informação, né, para que eu consiga, então, com isso, eu tomar decisões e, a partir desse momento, eu desenvolver o produto e entregar. Esses são os problemas que acontecem com relação ao sócio gargalo. Tá, eu tenho uma curiosidade. Por exemplo, se eu já inicio um escritório completamente estruturado, eu tenho uma pessoa específica para cuidar das áreas, enfim, cada sócio com a sua equipe, eu tenho um departamento administrativo, um departamento financeiro, até porque ele já tem a cultura de vir de um escritório grande que já tem toda essa estrutura. Eu também tenho essa questão do gargalo, ou é um pouco mais simples o gargalo, ou seja, não chega a ser algo tão imenso, então não abala tanto a estrutura do escritório, ou não, pode acontecer? Então, você pode ter um escritório estruturado em aspectos da gestão, no sentido de ter definidas as funções das pessoas. O problema do estruturado, o problema da parte de você realmente
perceber onde está o gargalo é na decisão. É a decisão que você vai saber se isso está no gargalo. Então, quando a pessoa que precisa passar a informação, ela não toma decisões ou ela faz trabalhos que não deveriam ser mais dela, isso vai ocasionando dentro do escritório uma lentidão. Pode ser que o escritório esteja estruturado, mas aí ele só vai estar organizado nas pequenas coisas. Então, quando você tem um escritório organizado, as pequenas coisas fluem bem. Melhora, obviamente, numa estrutura, numa organização, melhora o dia a dia do trabalho. O problema é as grandes decisões de entrega de trabalhos, por exemplo, que ocasionam justamente esse aspecto de você demorar para finalizar os produtos. Né? Por exemplo, uma das coisas que mais acontece dentro de um escritório de advocacia, que o que é controle de qualidade? Né? Como é que você faz o controle de qualidade? De que maneira você consegue ter a certeza que aquilo que você está entregando para o teu cliente está dentro do padrão que o sócio estabeleceu desde o início? É fazer revisão. Você precisa ter uma maneira de fazer revisão daquilo que está sendo entregue. A questão da revisão, né, que mesmo que o escritório tenha coordenadores, advogados, sócios, gestores, toda a estrutura, mas se na hora de finalizar o produto, aquela situação, a pessoa sempre sente que poderia ser melhor, falta alguma coisa, eu quero ver antes de entregar, começa a ter gargalos dentro do seu processo. E às vezes não é nem a estrutura bem ou mal montada. O gargalo são pessoas. Não é só gestão, são pessoas. Muito mais quando você está falando de serviço, né? De entrega de serviço. Sim. Isso acaba virando um vício, né? Vício. Total. A pessoa não percebe. Não, legal que você falou que o gargalo ele pode estar em qualquer uma das pontas ali da linha de produção, né? E normalmente é muito mais fácil você identificar o gargalo quando ele está na ponta, que é a produção em si, né? Os colaboradores e tal, porque você vê, bom, eu deleguei tal tarefa para a Francine, a tarefa não saiu, o problema está com ela. Então, como que você identifica, né, quando o gargalo está na ponta do sócio, né? Então, você falou que às vezes é quando acontece essa questão de demora para tomada de decisão, esse tipo de coisa e tal. E você também falou um pouquinho sobre sintomas dessa cultura. Mas como que normalmente essa cultura começa, né? Porque ela começa às vezes pequena e quando você vê, se espalhou pelo escritório e é uma cultura que acabou ficando também para os colaboradores, mas como que ela começa normalmente? Então, isso é muito bom, Luiz, porque você vê assim, você tem gargalos que são operacionais, né? Que aí você consegue, como a Francine falou, numa escritório, uma empresa estruturada, você consegue perceber melhor. Que é uma coisa simples, por exemplo, produção. Né? Se eu tenho uma capacidade de produção com tantas pessoas e eu dobro por algum motivo, aumento o número de clientes, tudo isso, eu posso ter gargalhos por produção. É fácil identificar isso. É fácil, porque, se eu, sei lá, por exemplo, um advogado, ele tem a capacidade, vamos a grosso modo, de fazer, sei lá, 5 peças, 5 prazos, cumprir 5 prazos por dia e uma audiência. Se, por algum motivo, eu tenho um aumento de clientes que vão significar que eu tenho que fazer 2 audiências e 10 peças, talvez eu não tenha espaço suficiente e aí eu tenho que contratar mais gente para poder dobrar a minha capacidade ou aumentar a minha capacidade. Então, o gargalo está em produtividade, em produção. Obviamente que existe tudo, que você tem que melhorar a eficiência, etc. Mas, a grosso modo, é fácil identificar. Aumentou o número de clientes, aumentou a produção, eu preciso perceber se a minha capacidade de produção é suficiente para o número de aumento de clientes. Aí você tem uma série de ferramentas que você usa, depois a gente pode falar. O problema é quando este gargalo está na decisão dos sócios, né? Na decisão de quem realmente tem que tomar algumas decisões que vão impactar em toda a cadeia. Então, por exemplo, uma coisa assim, né, que você falou, início. Fizeram uma reunião com o cliente, definiram a reunião com o cliente, precisa passar um orçamento para o cliente. Se toda vez que for passar um orçamento para o cliente, o sócio fala, não, eu quero analisar, eu quero ver, eu quero... Né? Eu que quero fazer, eu que quero montar, eu que tenho que fazer,
ele é limitado no tempo dele. Ele não tem só isso para fazer. Eu preciso estabelecer algum tipo de padrão para que quando eu tiver um padrão de orçamento, o orçamento seja passado automaticamente. Não precisa do sócio. O que o sócio vai fazer é, este caso específico eu quero ver. Por quê? Porque é diferente do nosso padrão. Eu não defini para essas situações questões. Mas eu não posso parar tudo, como acontece. O sócio sempre acha que, não, mas só eu que posso analisar, só eu que posso fazer, só eu que posso ver. E aí você começa a perceber a diferença entre, você identifica nisso em produtividade e decisões. Gargalos de produtividade são fáceis de resolver, gargalos de decisões são muito complicados de resolver, muito complicados. Não, e normalmente acontece, né? Até uma coisa que você comentou outro dia, que é aquela questão do sócio fundador e o sócio gestor administrador, né? Porque ainda mais nesse exemplo que você deu, exatamente assim, que o sócio tem um gargalo de decisão e um de produção. Às vezes o sócio ou quem tem que tomar a decisão está tão empenhado nas funções de produção, né, que aí a decisão acaba ficando às vezes para alguém que não tem que tomar, ou então, enfim, fica sendo adiada, né? E o sócio que devia estar ali nesse papel mais de gerenciamento administrativo acaba ficando na parte da produção. E aí eu lembro que você comentou uma vez que isso acontece principalmente quando o sócio é o fundador da empresa, né? Porque não só em escritório, mas em qualquer empresa, né? Que quando você funda a empresa, normalmente você é totalmente mão na massa. Você faz tudo, da parte do financeiro, tudo é você que faz. E conforme a empresa vai crescendo, você tem que ter uma transição desse papel do gestor, né? Como que isso normalmente acontece? Na verdade, ele não quer largar o osso, né? Não quer. Não, isso é interessante justamente isso. Tem um estudo de Harvard, né, publicado em análise de startups, principalmente, ou de pequenos negócios, que fala justamente que a maioria das empresas que quebram ou que, né, fecham está relacionado com a incapacidade do sócio fundador se transformar em sócio gestor. Isso é um estudo feito por Harvard, tudo isso, né? Tanto que a conclusão do estudo então, o sócio fundador não pode ser CEO. E não é verdade, né? Não é verdade nesse sentido. O que ele precisa é perceber isso, né? O sócio ele precisa perceber que chega um certo momento, né, na vida dele que o papel principal que ele tem que passar para as pessoas que trabalham com ele é a cultura dele. E não é o trabalho dele. Porque, de novo, né, se tem a única matéria-prima de uma pessoa que vende serviço é o tempo. Né? Então, o tempo, eu tenho que ter tempo para fazer as coisas. Obviamente que o tempo é limitado. Né? Então, assim, ele é limitado a 24 horas por dia. Então, se eu entrego alguma coisa em 24 horas, se eu tenho 2, eu vou entregar em 48. Se eu tenho 3, e assim por diante. Então, não adianta eu pensar assim, não, 24 eu entrego uma, agora eu vou em 24 entregar 2, agora em 24 eu vou entregar 3, porque isso não vai acontecer. Então, eu preciso multiplicar a minha capacidade. Então, o sócio fundador, ele cria uma cultura da sua empresa. Se ele conseguir ter a capacidade de perceber que a partir de um certo momento ele é o gargalo, o melhor seria que ele percebesse antes. Ou seja, percebesse não, nem percebesse, né? Ele sabe que ele vai ser o gargalo em um certo momento, então ele estrutura. Mas ele espera, né, a bomba acabar estourando. Aí pronto. Exatamente. Quando começa a ter problemas, os clientes começam a reclamar. E aí, muitas vezes, ele nem percebe que é ele o culpado. Ele acha que as pessoas que não estão fazendo direito. O cliente está reclamando, tá vendo? Você, não sei o quê. Mas as pessoas internamente, elas sabem, mas é ele que não me passou a informação. Eu não consegui falar com o cliente porque faltou ele, né? Tem esse problema. Mas se ele não percebe que ele é o gargalo, a empresa, às vezes, como eu falei, fecha por causa disso. Então, essa é a diferença, né? O sócio fundador, ou depois ele passar para ser o sócio gestor do negócio. E isso é uma coisa muito interessante que acontece no escritório de advocacia e em qualquer outro empreendimento, que é qual que é o papel do sócio fundador e qual que é o papel do sócio gestor. Né? Como eu falei, da questão da cultura, mas o trabalho em si, por que ele não quer largar o osso, como você falou? Porque ele acha que o trabalho dele é produzir. Ele acha sempre, então, no advogado, ele acha que não, meu trabalho é fazer peça, meu trabalho é fazer. Nós já falamos em outro podcast, por exemplo, que o sócio, ele passa
90% do tempo fazendo trabalhos administrativos e 10% do tempo fazendo trabalho intelectual. Desenvolvimento de novas peças, desenvolvimento de tudo isso. Então, não adianta eu achar que eu preciso continuar fazendo aqueles 10%, ou seja, desenvolvendo novas teses, desenvolvendo ideias de novos produtos, continuar fazendo os contatos com os clientes relevantes dentro do processo, mas todo o resto do trabalho ele precisa ser delegado de maneira rápida. Como você falou, Francine, isso sempre quando estoura, quando eu me sinto sufocado. Desde o início, tá? Ou seja, se no começo eu era sozinho, comecei lá no escritório de advocacia, eu que atendia o telefone, eu que falava. Quando eu estou cansado de ficar atendendo o telefone, eu contrato uma recepcionista. Então agora ela vai atender o telefone. Mas não é assim, tipo, putz, eu já vou começar o trabalho e já vou contratar uma recepcionista. Por quê? Porque é perder tempo eu ficar atendendo o telefone. Alguém vai ter que fazer esse trabalho para mim. Não, eu fico fazendo até o máximo possível de tempo até que eu realmente fale assim, nossa, eu estou com um monte de ligação, eu preciso retornar um monte de telefonema. Eu estava outro dia, olha como são as coisas. Eu estava falando outro dia com um sócio do escritório que ele me contratou para a gente fazer uma análise justamente do problema que ele não estava dando conta e ele falou que precisava, não sabia o que fazer, né? Ele falou assim, então, eu não sei se eu contrato uma recepcionista, se eu contrato mais uma advogada, não sei o quê, porque eu não aguento mais atender o telefone. Você tem uma ideia, eu tenho agora 3 celulares. Por quê? Porque aí tenho tantos recados num celular que então eu comprei um outro, porque aí agora eu passei esse número para outra pessoa, e aí como enchia lá os meus WhatsApp, enchia tudo que eu tinha lá, eu comprei um outro celular e agora eu passo esse outro número assim. Escuta, mas você continua sendo a mesma pessoa atendendo todos eles. Assim, o que você precisa é alguém que pega o celular e responda aquilo que pode e na verdade, ele não atende, né? Ele só vai acumulando. Só acumula. Mensagem ali. Esse é o típico sócio gargalo. Ele acumulava ligações, não estou nem falando de produção, é ligação mesmo. Ou seja, o básico do básico do básico, ele já nem estava fazendo mais. Então, ele atendia a mesma quantidade que ele atendia desde o começo. Ele não multiplicou a sua capacidade de atendimento comprando mais celulares, só acumulou, ou seja, aquilo que nós falamos do gargalo, ou seja, começou a entrar muita ligação, mas não saía a resposta. Então, nem o básico ele estava fazendo. Isso acaba totalmente com a potência do escritório de escalar, né? Com a escalabilidade. Claro. Porque assim, isso é um ponto legal que é a parte primeiro de você ter a capacidade de delegar para você contratar, né? Porque às vezes nesse caso, assim, por que ele não contratava uma secretária? Isso também que é um exemplo mais básico, que é um trabalho que não demanda assim, olha, você tem que fazer desse jeito, é atender o cliente, né? Mas se você pega, por exemplo, para elaboração de peças, né? No começo do escritório, obviamente, vai ser só ali o sócio, o advogado que vai fazer tudo, né? E aí, conforme o escritório vai crescendo e ele vai contratando pessoas, eu imagino que para ele pareça mais fácil. Eu sei fazer, deixa que eu faço, do que parar, escrever uma política, por exemplo, de como fazer, você definir como fazer para você passar para alguém fazer aquilo. Ele fica, bom, meu cara vai fazer diferente do jeito que eu faço, e aí eu vou ter que revisar, vai estar tudo errado, enfim, fica com esse pensamento, né? Que impede com que ele delegue, que contrate, enfim. Ou então pior, ele contrata e não delega porque ele prefere ele mesmo fazer, né? Não, às vezes, eu já vi várias vezes em escritórios que ele contratar pessoas e fazem as sobras. O que sobra? Né? Então, assim, que é de novo o que a Francine falou antes, é quando estoura assim, tipo, eu não estou dando conta, aí eu passei alguma coisa para essa pessoa. Né? Eu já peguei escritórios, advocacia, sócios fazendo ficha, fazendo guias para pagamento, guias simples, coisas que, né, hoje em dia tem sistemas que fazem ou o estagiário vai fazer. Mas não, é mais fácil, porque eu já estou fazendo a peça, já faço a guia, já ponho não sei o quê. Então você não escala, né? O teu negócio realmente não escala, né? Isso é um problema constante dentro dos escritórios de advocacia. Eu tenho uma pergunta, tá, mas a gente está falando de sócio fundador e sócio gestor. E se o sócio realmente ele quer estar ali na linha de produção? Eu quero fazer a peça, eu quero fazer a guia, eu quero fazer isso. E aí? Então, se ele quer fazer o operacional, alguém vai ter que fazer a parte de gestão. Não tem jeito. Né? Que aí, de novo, aquilo que você falou da estrutura. Não necessariamente você precisa ser a pessoa, se você é a pessoa que tem o conhecimento disso, você tem hoje ótimos profissionais
que fazem a gestão, que não necessariamente, assim, obviamente no escritório de advocacia você tem alguns impedimentos para você ter um gestor que não seja advogado, mas você contrata um administrador, um CEO profissional, dependendo do tamanho do escritório, né, que pelo menos que ele faça, você cria um conselho, né, com os seus sócios ou você, mas você cria a figura do administrador. Isso é totalmente possível. Que vai fazer uma gestão profissional dos teus processos, que vai fazer a cobrança, cobrança no sentido cobrar que tudo funcione dentro daquilo que foi estabelecido dentro de um planejamento. Então, não necessariamente o sócio, se ele se sente incomodado em deixar de fazer peças, em deixar de fazer audiências, em deixar de fazer as coisas mais normais, ele precisa largar tudo isso para fazer uma questão da gestão que às vezes ele se incomoda mesmo. Tem gente que, eu não quero nem ver números, né? Tem gente, quantas vezes eu ouvi falar assim, eu sou de humanas, né? Então eu não sei financeiro, não tem nada a ver. Esta frase, ele tem que perceber exatamente isso, como ele se sente. O que ele não pode é achar que... Querer absorver tudo, fazer tudo. Exatamente, que assim, tipo assim, não, mas como eu sou o sócio, eu tenho que saber tudo, então eu tenho que... eu vou fazer, mas eu vou fazer mais ou menos. Porque se ele faz mais ou menos a parte da gestão, obviamente que, como o Luiz falou, a empresa sofre. Né? A empresa sofre em todos os sentidos. Né? E aí é interessante, porque aí você cria um dos piores problemas que acontecem quando o gestor percebe que ele é o gargalo, ele não gosta de fazer isso e ele delega de qualquer maneira, que é não ter nenhum tipo de controle no que ele está delegando. Então ele delega e ele não quer nem saber. Né? Então, assim, a famosa, por exemplo, tem uma pessoa no financeiro que não é muito boa, mas eu confio. Por quê? Porque eu não quero nem saber. Eu não quero ver a conta, eu não quero... tem sócio que entrega até a conta particular para a secretária fazer os pagamentos, os controles, tudo. Então, você começa a criar um monte de problema que por exemplo, o sócio nem sabe o quanto que ele retira do escritório. Por quê? Porque quem paga a minha conta é a secretária. Ela que paga as minhas contas, ela que paga o cartão de casa, a minha esposa, o meu marido encaminham para a secretária para ela fazer os pagamentos das contas, tudo isso, não sei o que, não sei o que lá. Mas eu não sei quanto que eu ganho, não sabe nada. Isso é um problema seríssimo, um problema muito sério quando você descontrola internamente e descontrola pessoalmente, o que acontece de uma forma muito comum. Né? E aí você tem uma série de problemas, né, que pode ocasionar até você começar a contrair dívida porque você não entende, você quer receber. Então, que financeiro que vai falar para o sócio, olha, não tem dinheiro para pagar a conta do condomínio, ou do aluguel, ou a prestação do carro. Então eu falo assim, como assim? Mas eu trabalhei, se eu trabalhei, eu quero receber. Não, mas se ele tem uma pessoa que vai fazer toda a gestão, por mais que ele não goste dessa parte do financeiro, pelo menos vai dar um retorno, vai ter reuniões, vai falar como é que está acontecendo as coisas. Então você precisa ter um profissional, uma pessoa realmente profissional que vá suprir ele nessas questões, mas, de qualquer maneira, ele pode não ser o gargalo nessa gestão administrativa, mas ele pode ser o gargalo na gestão jurídica, que da mesma maneira ele não é onipresente. Ele não pode nunca imaginar que tudo tem que passar por ele, tudo tem que passar. Onde é o papel importante do sócio nesse sentido? Se eu definir o que é padrão, então eu tenho que definir o que é padrão, os sócios eles fazem um papel a partir daquele momento de definição do que é exceção. Aí eles trabalham. Nas exceções, eles não trabalham mais no padrão. O padrão tem sistemas. A Aluplex tem um sistema de automação de documentos, de automação de peças, né, que você joga o know-how do próprio sócio dentro do sistema e que ele vai fazer exatamente o tipo de peça do jeito que você quer e tudo isso, mas para o padrão. Né? Aquela parte que é exceção, que não foi imaginada no momento da criação daquela peça, ali que é o trabalho do sócio.
Ali que ele fala assim, pô, neste caso, o que eu decido? Que é o que a gente fala do, vai ser substituído o ser humano? Quando você tinha a linha de produção, né, no início, né, o Fordismo, no início do século XX, o pessoal falava assim, agora as máquinas vão substituir o homem. Primeiro era o homem que fazia processos mecanizados, depois você começou a fazer robôs que faziam processos mecanizados. Legal, beleza. Por que uma Fórmula 1, o processo não é totalmente automatizado? Porque é um produto quase único. Ele precisa de um monte de engenheiros, um monte de análises, um monte de estudos para montagem, para você conseguir fazer. O carro de uma Fórmula 1 é uma exceção dentro do automobilismo. Uhum. Ele não é uma linha de produção. Você não faz dezenas, centenas de milhares de carros de Fórmula 1. Você faz um. E isso depende do ser humano para pensar em soluções que vão cada vez melhorar mais. Você usa ferramentas como, de novo, o escritório de advocacia, pequeno, médio ou grande, pode usar ótimas ferramentas tanto de gestão como de automação. Mas é a capacidade do sócio-gestor que vai dar as exceções dentro do processo. Sim. É legal que você falou, uma das possíveis reações do sócio, quando ele fala, bom, sou um gargalo, eu vou resolver isso, né? Que é você começar a delegar tudo. Né? E até voltando também no que vocês falaram, que eu achei muito legal, que é até bom deixar claro, não necessariamente é um problema você, como sócio, querer trabalhar na parte de produção, desde que você deixe alguém encarregado para fazer gestão. Porque se você quer fazer as duas coisas, acontece isso, que é você ter um sócio que, em vez de ser um gestor de tarefas, por exemplo, é um gerador de tarefas. Ele gera um monte de tarefas, faz isso, e não tem controle de nada, né? Então, assim, isso eu sei que é uma das possíveis reações, né? E existem outras possíveis saídas, assim, e melhor, qual que seria o jeito certo de você agir a partir do momento que você identifica que você é um sócio gargalo? Eu preciso contratar alguém, eu posso me especializar? O que você faz a partir daí? A especialização, ela assim, de novo, o sócio gargalo, ele só vai ser um problema dentro do escritório se é um problema de decisão. Né? Então, ele precisa aprender a delegar. Ele precisa estar convencido disso, né? Esse é o principal aspecto, ele precisa se convencer. Né? Porque não adianta nada que alguém falar você é sócio gargalo. Então ele vai pensar em como ele vai resolver isso. Como resolver como eu vou... Tem que fazer uma autoanálise de toda a esteira que ele passa, de toda, né, a rotina dele. Uma das coisas que eu falo sempre para os... Por exemplo, eu já vi umas análises interessantes, né, de sócios falarem assim, nossa, meu dia eu não faço mais nada, eu só faço reunião. Então, assim, como assim você não faz mais nada? Né? Eu comecei a fazer um trabalho alguns anos atrás, eu fiz um trabalho num escritório de advocacia que o sócio tinha designado 2 coordenadoras, né? Uma para a área trabalhista e uma para a área civil. E as 2 coordenadoras, elas nem o sócio sabia o que é designar um coordenador, nem as 2 advogadas mais experientes que ele tinha sabiam que era ser coordenador. E aí as 2 advogadas, elas tiveram mais ou menos a mesma resposta para mim, falando assim, nós somos... não, eu sou coordenadora, eu estou disponível. Se a pessoa precisar de mim, a pessoa pode tirar dúvida comigo. Tá, mas o que você faz? Faço peça. Eu falei, não. O teu papel não é fazer peça principal. O teu papel é ser coordenadora, que é gerenciar toda a equipe. Ou seja, sabe o que o sócio quer, então você, a partir daquele momento, você distribui as tarefas dentro da tua equipe. Para isso, você precisa analisar, você precisa equilibrar as tarefas, você precisa analisar justamente isso, né? Quem é que consegue fazer, pessoa, exatamente. Isso. Então, quem consegue fazer isso, quem atende esse cliente, quem faz toda essa gestão. Então, você precisa receber informações, indicadores, tudo isso. E aí, eu falando com a coordenadora, ela falou, Pablo do céu, depois que você entrou, a minha vida é olhar planilhas, é olhar informações. Eu não trabalho mais. Ela falou para mim assim, eu falei, não, esse é o teu trabalho. Para ela, o trabalho era fazer peça. Então, ela achava que isso que ela estava fazendo não era o trabalho. Era só esclarecer dúvida e acabou. O sócio tem muito essa sensação, que fala assim, nossa, eu passo o dia inteiro fazendo reunião para definir, para decidir, para cobrar,
para definir indicadores, para fazer isso, para fazer aquilo, mas eu não trabalho mais. Se ele não perceber que esse é o trabalho dele, esse é realmente o trabalho dele, primeiro, ele vai sofrer muito, né? Porque ele vai falar assim, não estou produzindo, não estou fazendo. Não, mas o que é não produzir? Você atender o telefone? Não, esse é o trabalho. Essa é a principal... o principal trabalho de um sócio é justamente definir, decidir. O padrão, como eu falei, se ele definir o padrão e se toda vez que ele conversar e fizer uma reunião, ele perceber, isso também é padrão, mesmo que seja um padrão menor, né? Porque você tem lá, assim, 80% está nisso, 20% aqui e assim por diante, você vai definindo padrões para ganhar eficiência na tua produção. A questão toda é ele perceber que isso é o que vai fazer com que a empresa cresça, tenha sucesso e tudo isso. O resto... Mas aí vem uma provocação, por exemplo. Tá, identifiquei o gargalo, resolvi aquele gargalo. Vão surgir outros? Ter gargalo é uma coisa ruim ou não? Então, existe uma situação que você precisa perceber sempre que não dá para entregar de qualquer jeito, né? A empresa tem um escritório de advocacia, né? As pessoas elas confundem, nós já falamos sobre esse conceito de qualidade, confundem conceito de qualidade com uma entrega que eu considero perfeita, né? O sócio ele tem esse problema de achar que se ele gostou, é que tá bom. Todo mundo vai gostar. É que tá bom. Se ele gostou, é que tá bom. Então, eu achei isso muito bom. Eu achei isso fantástico. Não. Quem tem que gostar é o cliente. E o cliente é que vai te dizer se aquilo tem qualidade ou não. É ele que vai falar, putz, você entregou aquilo que eu esperava, ou, nossa, eu esperava mais de você. E o cliente não pode dizer assim, nossa, mas para mim tá perfeito. Se ele falou que tá ruim, não adianta. Então, o que você tem que tomar cuidado, né? Se o gargalo está sendo provocado porque realmente você tem uma qualidade que você quer manter e por esse motivo você tem que escolher entre ter um escritório de massa ou você tem que escolher entre ter um escritório que entrega pequenas quantidades e as pessoas aceitam esse tipo de coisa, né? Que nem a gente fala, por exemplo, né? Sei lá, você vai comprar um carro de super luxo, a pessoa compra e às vezes espera 6 meses para ser entregue. Então, se o cliente ele quer um carro de super luxo, ele aceita, por exemplo, eu compro e aí as pessoas, a fábrica, a empresa coloca isso na linha de produção e ele espera 6 meses, 1 ano para ter aquele carro, porque ele sabe que é um carro não único, mas é um carro exclusivo, de poucas pessoas, etc. Assim como outros produtos, ele vai aceitar porque ele sabe que esse... Aí você vai falar, é um gargalo a produção que essa empresa tem, porque ela poderia entregar 100, 1.000, 2.000, 5.000 carros. Aí para de ser um carro. Então não é esse o objetivo do que você está entregando. Então o gargalo, se ele é consciente, né, se ele está relacionado com uma entrega específica e o teu cliente aceita aquilo, porque sabe que aquilo que vai ser entregue é único, então ele aceita. Agora, se a qualidade que ele espera é velocidade, é uma entrega ágil, claro que você tem que perceber, né, uma diferença que às vezes as pessoas confundem entre gargalo e desperdício. Uhum. São coisas diferentes, né? Desperdício, então, assim, você estar desorganizado e aí você ter vários desperdícios que fazem com que você seja ineficiente na tua entrega é uma coisa. A outra coisa é você estar muito organizado, como você falou, tudo isso, mas você ter uma entrega lenta por conta do tipo de produto que você entrega. E aí as pessoas aceitam porque sabem, não, isso aqui que vai ser entregue, eu sei que é único, poucas pessoas fazem, então as pessoas aceitam isso dessa maneira. Você tem um alinhamento com o cliente que no fundo é quem vai sentir mais o problema do gargalo, né? Mas aí nesse ponto também eu posso identificar que é uma oportunidade boa, né? Porque você acaba otimizando processos e aí nesse caso você traz mudanças e inovações também, né? Isso. O gargalo vai te proporcionar tudo isso. Exatamente. Por isso que você tem que perceber justamente isso. Eu consigo agregar algumas automações
para o meu processo, para melhorar a minha eficiência, desde que eu não perca a qualidade, ok. Eu não posso simplesmente falar assim, eu tenho gargalo, eu demoro muito, eu vou começar a fazer rápido, aí eu faço um produto ruim, o meu cliente reconhece que é ruim, mas eu entreguei super rápido. Eu falo assim, não, tá bom, mas isso aqui não serve para mim. Né? Ou, né, os resultados esperados dentro do mundo jurídico são ruins. Né? Ou, né, por exemplo, eu demorava para entregar peças para fazer. Por isso eu contratei um monte de estagiários e agora eles estão fazendo as peças. As peças estão saindo ruins. Obviamente que não adianta, eu diminui o meu gargalo, que é a entrega rápida, mas a minha qualidade caiu muito. Então, tudo isso também não serve. Então, o gargalo ele não é ruim se ele é algo controlado. Estou fazendo isso porque, neste ponto aqui, eu não tenho como... Eu tenho um especialista que só ele faz. E tudo bem. Não adianta eu vou pensar como é que eu vou melhorar isso. Eu posso dar para ele ferramentas para ele ganhar velocidade e eficiência, mas eu tenho um limite e esse limite Sim. atingido fica assim, ali. eu acho que se um gargalo é algo controlado, né? Acho que ele nem chega a ser um gargalo porque é uma coisa que já está alinhada com o próprio cliente, que assim, o padrão é esse, por exemplo, carro de luxo, né? Não é um gargalo, um Rolls Royce demora 2 anos para chegar na sua casa, é o combinado, tá ali, ó, em 2 anos chega, então ok, o cliente não vai nem reclamar, né? Até voltando ao que você falou, Fran, nesse sentido de assim, bom, resolvi o gargalo, tipo, vão ter outros, né? Assim, acho que é inevitável que em todo o processo, toda linha de produção, sempre vão ter pequenos gargalos, né? Sim. Mas acho que quando a gente corrige o gargalo que, na minha visão, é o principal, que é esse gargalo do sócio, o gargalo que vem da gestão, né? Que normalmente é uma coisa mais estrutural da empresa, fica muito mais fácil você identificar os gargalos na linha de produção em si. Sim. Que é o que normalmente acontece, né? Porque se a pessoa está com aquele papel de gestão, né? E exerce o papel, não é um gargalo, né? Ela consegue enxergar muito facilmente na linha de produção em si, na parte da entrega, aonde estão os gargalos. Então fica muito mais fácil de você corrigir esses problemas. Agora, o gargalo do sócio realmente, como a gente falou aqui, uma hora de episódio falando sobre isso, realmente não é uma coisa que é fácil de você consertar. Mas eu imagino que a partir do momento que você conserta, por ser uma coisa estrutural da empresa, é uma coisa que raramente vai voltar a acontecer, porque o sócio teve todo o trabalho de entender que era o gargalo, entender de como resolver isso. Para voltar, espero realmente que seja difícil de acontecer. Então, né? por isso que eu estava falando antes, no começo, eu falei, né? Uma coisa é decisão, outra coisa é gargalo por produtividade. Então, por exemplo, uma coisa que é automático dentro do escritório de advocacia. Se você consegue, né, perceber que você é o gargalo para mandar orçamentos, e você cria padrões para você ganhar agilidade nisso, e você, orçamentos, atendimentos, né, toda essa parte de captação de clientes, ou seja, eu tenho uma fila de pessoas, né, desde que não importa se é empresarial ou se é pessoa física, uma fila de pessoas querendo ser atendidas e eu demoro porque só eu faço isso. Bom, eu tenho que criar algum mecanismo, eu como sócio, que era o que eu fazia antes, para eu conseguir ganhar agilidade nisso. Obviamente que isso vai significar o quê? Se eu conseguir liberar este gargalo do atendimento, eu vou criar um segundo gargalo que é a produção da peça. Pode ser na inicial ou pode ser uma contestação, o que for, eu crio o segundo gargalo. Mas esse é um gargalo de produtividade. Então isso fica fácil para que eu, naquele momento, consiga contratar pessoas. Mas se eu conseguir criar, a partir daquele momento, né, eu produzo mais peças, faço mais iniciais, protocolo mais peças, eu vou ter mais audiências, eu vou ter mais recursos. Vai sendo um atrás do outro, não tem jeito, né? Claro. Porque você vai ter que resolver sempre aqueles pontuais, né? Se resolve um, aparece outro. Porque Então, ele gera isso. mais trabalho para você também. A questão toda é justamente se você percebeu o que é um gargalo, o importante é você estabelecer exatamente isso, indicadores que vão me mostrar onde vai ser o próximo. E a partir daí eu já me antecipar àquela situação e não permitir que aquilo se transforme num gargalo. Não esperar que o negócio aconteça, né? Não esperar. Então eu vou, com isso, gerindo esse processo. Por isso que precisa de profissional que faça isso. E isso é um trabalho de alguém, então, por exemplo, um sócio-gestor, se ele não enxergar isso, né? Se ele enxergar o primeiro, ainda já ajuda um pouco, mas se ele não enxergar que tudo isso vai gerar em todo o processo outros problemas que precisam ser solucionados, e se ele achar que ele tem que sempre
participar de todas essas situações, então ele sai de uma primeira, eu contratei pessoas para atendimento, beleza, mas eu quero olhar o produto, mas eu que tenho que responder, mas eu tenho que fazer, então eu só passei o gargalo para outro lugar. Então, é por isso que quando a gente fala da cultura, né, a pessoa ter a cultura, a empresa ter a cultura, quando ela tem a cultura do gargalo, isso se multiplica entre todas as pessoas. Todo mundo vira gargalo, desde o sócio até o próprio estagiário ou recepcionista. Por quê? Porque vira um vício, é o vício, né? Vício. Vai pegando. É um vírus, né, na empresa, né? Vírus. Que não é a cultura, Um vírus né? viciante. Cultivar, Porque cada um transmitido. trabalha achando que o seu é o mais importante, a sua forma de trabalhar é a mais importante. Então, por exemplo, a pessoa, a recepcionista que recebe os recados, mas demora para distribuir aqueles recados, porque ela fala, não, é que eu tenho muitas outras coisas para fazer, então aquilo lá para mim não é tão prioridade, eu acho que isso é mais prioritário do que isso. Tá, mas eu estou esperando a informação do cliente. Espera aí que daqui a pouco eu te mando. Sabe? Então, tudo isso vai se transformando numa cultura de gargalos dentro do processo. Por quê? Porque todo mundo fala a mesma coisa. Fala assim, se o sócio demora mesmo, por que eu vou ter que correr? Pois é. Se o sócio não percebe que ele faz as coisas desse jeito, por que eu vou ter que fazer? Até ele me mandar, até ele fazer, até ele me passar, eu não. Então eu fico ali esperando. E aí alguém fala, e aquele lá que você tem que passar? Não, aqui também não adianta, porque eu vou te mandar, mas aí ainda vai faltar isso, ainda vai faltar aquilo. E fica todo mundo nesse processo. Quem sofre, principalmente, aí é o pior dos mundos, é o cliente externo. Porque o cliente externo fica desesperado para receber aquilo lá. A partir daquele momento, o cliente externo, ele vai buscar, por mais que ele fale assim, nossa, aquele escritório é muito bom, ou aquele produto que ele faz é muito bom, é diferente, não sei o quê, mas eu não posso esperar. Por quê? Porque ele, muitas vezes, aquilo que vai ser entregue para ele vai usar aquilo para outras coisas, para o próprio negócio dele, ou ele precisa tomar decisões com aquilo que vai ser passado para ele, ou ele depende daquela situação, principalmente no escritório de advocacia, por exemplo, ele depende daquilo para receber valores, ou para pagar valores, ou para outras estratégias que ele precisa fazer. Então, e aí ele vai olhar e falar, não dá, esse escritório não dá, eu vou escolher outro. Essa empresa não dá porque ela me entrega. Puxa, a ideia da pessoa é fantástica. Ela tem realmente diferenciado no aspecto do que ele me entrega. Mas ele não me entrega. E aí foi uma coisa que a gente já falou isso em outras vezes, que não adianta o escritório fazer 80% do trabalho em todas as frentes que ele faz e achar que 20% que está quase pronto, quase protocolamos, quase entregamos, quase mandei orçamento, está faltando uma decisão, o cliente vai achar que, mas está quase pronto. Tudo estar em 80% é nada. É igual para o cliente, é zero. Sim. Zero. Então, acho que uma dica legal até para os escritórios, é uma avaliação minuciosa, né, de toda essa linha de produção, de todo esse processo. Uma das coisas também muito interessantes é você ter um feedback, né, buscar feedbacks dos seus clientes para ver, né, aonde pode estar o seu erro na entrega, na produção, enfim, que acho que são eles que vão dizer, basicamente, né, tudo isso, para você ter sucesso, né, para você ter um sucesso lá na frente, porque assim, a gente sabe que vai demorar um pouquinho, as coisas vão evoluindo, e as coisas vão acontecer, não tem jeito. O maior problema hoje que tem para um sócio gargalo perceber que ele é o gargalo é se ele jogar a culpa nos outros. O que é mais fácil, né? O que é mais fácil. Então, o cliente está reclamando que ele não entregou. Assim, nossa, mas o cliente Nossa, ele é muito nervoso, ele toda hora fica ligando, né? Que é o que fala, o cliente é chato. Mas o fulano está reclamando que ele precisa de você definir aquilo para eu poder continuar trabalhando. Mas ele não pode fazer outra coisa enquanto eu estou fazendo isso? Deixa ele fazer outra coisa. Então, quando a pessoa que é o gargalo, ele não para e fala, opa, peraí. Né? Será que realmente eu estou fazendo algo que eu não deveria estar fazendo e isso me transformou num gargalo do meu processo?
Será que eu não consigo melhorar isso? Será que eu não consigo contratar alguém? Se eu sempre achar que a culpa é do outro, que assim... Por isso da autoanálise, né? Isso. A gente precisa se autoanalisar sempre. Eu preciso, quando eu ouço, né, eu já vi sócios de escritório assim, muito engraçados, que ele entende que ele é o gargalo, mas então ele fala assim, como eu ganho eficiência? Eu falei, mas não adianta, você continua com 24 horas. Eu posso ganhar um pouco de eficiência, mas se eu não perceber que eu tenho que delegar muita coisa, né? Assim, teve uma outra, acho que eu já contei essa história, mas assim, um coordenador de um escritório que ele todo dia saía 10 horas da noite e os advogados 6 horas da tarde iam embora. Aí um dia eu perguntei, mas por que você sai 10 horas da noite e os advogados saem? Porque durante o dia aparecem um monte de coisas que no fundo só eu posso fazer. Sim, mas tudo bem. E todo o resto do dia que você estabeleceu trabalhos para você, você não poderia delegar esses trabalhos? Não, poderia, mas se não aparecesse nada para mim... Eu teria feito. Aí eu não tenho nada para fazer, porque se eu deleguei tudo, eu não tenho nada para fazer. Assim, mas que dia na tua vida profissional que você, como coordenador, não teve nada para fazer? Ou seja, não ligou nenhum cliente, o sócio não te pediu alguma coisa, o advogado não te pediu uma informação, você não analisou uma defesa, alguma coisa diferente. Que dia que isso aconteceu? Não me lembro. Porque não acontece. Por quê? Porque o trabalho do coordenador, assim como o sócio, ele vai trabalhar nas exceções. As regras é estabelecer os padrões. E aí falar, olha, vocês fazem isso. Acho que aí vai um problema de conceito, né? Como gerir e como produzir, né? O que é produção, o que é gestão. Isso. Basicamente isso. Ainda mais para história de advocacia ou também outras profissões, por exemplo, sei lá, medicina, tal, quando o cara vai abrir um consultório dele, né? É uma profissão, a gente até falou isso em outros episódios, né? Mas assim, são profissões que a faculdade, por exemplo, é muito focada na prática do trabalho, pouco nessa questão administrativa de, bom, e se eu for ter um escritório, né? E a gente vê que, assim, grande desses problemas de gargalos que se mantêm, todos os exemplos que você deu, por exemplo, né? São porque a saída mais fácil é aquilo que é imediato, né? Então, assim, bom, tô cheio de trabalho agora, eu vou delegar. Enfim, e não você pegar e fazer o que às vezes é mais difícil, mas é trabalho de uma vez, que é você, por exemplo, estabelecer um plano de negócio, que seja, né? Você ter as diretrizes, você ter as políticas, né? De como é o padrão para você delegar e tal. Que é coisa que você faz uma vez e acabou, mas você prefere ficar, não. Vou eu fazer, igual você falou, eu vou ver se eu consigo aumentar a minha eficiência, mas uma hora a sua eficiência, por mais que você aumente, você tem 24 horas. Aí né? você falou bem, uma coisa assim, é que nem o médico, por exemplo, ele fala assim, não, mas eu sei dar anestesia, eu sei fazer sutura, eu sei fazer cirurgia, então eu consigo fazer tudo. Assim, quantas pessoas vão ficar na mesa de cirurgia, né? Porque não adianta, tem coisas que não adianta. Eu preciso que várias pessoas, para eu poder entregar um negócio bom, várias pessoas têm que refletir pro fazer paciente, cada né? um. Uma cirurgia de 2 horas demora 12 porque ele tem que fazer tudo. Mas o sócio acha que sim. Muitos sócios de escritório, principalmente, né? Mas isso sócio de serviço, em geral, é assim. Em geral, sócios de serviços, eles têm dificuldade para perceber o momento o que é um tipo de trabalho, o que é outro tipo de trabalho. E eles vão largando o osso só quando eles acham que eles não estão dando conta, e não quando eu falo, isso não é meu. Isso não é meu. Eu não tenho que criar analisar todo o e-mail que sai do escritório. Eu não tenho que fazer isso. Mas tem sócio que acha que sim. Aí eu falo assim, vem cá, você já mandou o e-mail? Porque não, ainda não tive tempo de analisar. Não, mas o cliente está me ligando, reclamando, você não mandou e-mail, está com o sócio para ele revisar. Eu falei, como assim? E isso acontece, não é incomum. Né? Tem que fazer uma apresentação para o cliente, né? do como vai ser o nosso processo de trabalho e tudo isso. Né? Tá, eu vou fazer, mas o sócio vai revisar. Ele revisar ainda é menos problema, mas também é um problema, porque eu tenho que ter um padrão de apresentação, eu tenho um padrão de orçamento. Se eu quero olhar tudo, né, óbvio, eu não dou conta. E né, tem uma frase de um empresário, não me lembro agora o nome, que dizia assim,
Eu só vou fazer a minha empresa crescer a partir do momento que eu tiver pessoas do meu lado que são melhores do que eu. Não adianta eu achar que eu sou melhor que todo mundo, então só eu posso fazer. Porque aí não vai funcionar. Então, não adianta. Um sócio no escritório, por exemplo, que é um especialista em área civil, né, e ele quer criar um novo modelo de negócio, colocar um advogado tributarista, ele tem que entender que aquele advogado tributarista é melhor do que ele. Ele não pode achar que, não, mas eu vou também fazer um curso de tributário porque eu vou discutir com ele sobre tributário, porque se ele não fizer bem, eu posso fazer. Não vai fazer. Porque não é ser um advogado tributarista não é somente ir por um curso e estudar. É toda uma cultura que foi criada desde o início da tua carreira. Então, o sócio tributarista, eu já vi, por exemplo, sócios que eram ótimos sócios societários, que quiseram ir para a área tributária e abriram porque queriam abrir uma nova área, e aí ele se transforma, ele vai sentar com um diretor financeiro de uma empresa que vai saber mais de tributos daquela empresa do que ele. Ele sabe teoricamente geral, mas ele não sabe especificamente daquela área, daquilo lá. Por quê? Porque ele não estuda para aquilo. Ele pode aprender? Pode, mas para quê? Ele contrata um ótimo advogado, tem várias empresas transportadoras. Eu vou contratar um advogado tributarista especializado em transportadoras, que vai saber minúcias, que vai saber recuperações de crédito, vai saber tudo isso. Por que eu vou estudar? O tempo que eu estou estudando, não, mas eu tenho um negócio ali que eu vou estudar porque eu vou vender para o cliente. Enquanto ele está pensando em estudar, já tem gente que sabe e já vendeu. E vendeu. Perdeu a oportunidade, né? Perdeu a oportunidade. E falou, nossa, mas olha, eu já estava tão bem preparado. Não. Então, não tem que funcionar assim. A pessoa tem que usar, ele tem que perceber quando ele tem uma capacidade para fazer um tipo de trabalho e o resto eu contrato pessoas melhores do que eu para fazer aquilo. E eu vou ouvir essas pessoas. Eu vou confiar nessas pessoas. O que você vai cobrar? Resultado. Eu contratei alguém bom, e isso é uma dica mais importante com relação ao sócio gargalo. Quando eu percebo que eu consegui me livrar da situação, quando eu começo a cobrar resultados, eu não cobro produção, não cobro nada, não quero saber como ele faz. Ele é o especialista, ele sabe fazer. O que eu vou cobrar? Resultado. Então, assim, o que você me promete, em quanto tempo, qual é o resultado que eu espero, quais são as ferramentas que você precisa para me entregar isso, quantas pessoas você precisa, qual é o investimento que você precisa. Eu preciso disso. Então, o especialista vai montar o plano de negócio, como você falou, e vai te dizer, olha, para fazer isso que você quer que eu entregue assim, com esse valor, com esse resultado, não sei o que, eu preciso disso. Aí você discute, tenho, não tenho, faço isso, fazemos, escalamos mais, escalamos menos, fazemos um tamanho maior, tamanho menor. Ok, chegamos no resultado final. É assim, daqui a 6 meses eu vou ter esse resultado? Sim. No primeiro vai ser isso, segundo isso, tudo isso tem que ser planejado, mas o especialista sabe. O que você vai cobrar? Todo mês todo ele vai período ter que vai ter que apresentar, lá. exatamente. E aí você vai enxergar se sim ou não, se sim, ok, se não, por quê, porque ele sabe por quê, se precisa mudar alguma graduação, mas o final a gente espera ainda chegar naquele objetivo estabelecido. É esse o trabalho do sócio, é essa cobrança, é essa situação, é essa decisão que ele vai fazer. E aí, então, esse é o princípio. Por isso que eu preciso ter um especialista. Eu preciso ter pessoas melhores que eu. Não adianta eu querer aprender tudo de todo mundo, porque eu não vou fazer nada. Esse é o problema. Exatamente. Verdade, muito bom, hein? Acho que foi bem produtivo aí, porque realmente é um tema que é complicado, né? Com certeza. Bastante. Você identificar um gargalo na parte da gestão e você conseguir corrigir é um desafio, mas acho que a gente conseguiu abranger bastante coisa aqui nessa conversa, né? Verdade. Muito bom. Obrigada, Pablo. Obrigado a vocês. Obrigada, Luiz. Obrigado. Bom, então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Luplex Cash. Espero que vocês tenham gostado de explorar com a gente como a tecnologia pode auxiliar na automação e gestão de tarefas, documentos, enfim, da sua rotina jurídica, tá bom? Se você quiser conhecer mais sobre a Luplex, você pode acessar o nosso site www.luplex.com.br ou então nossas redes sociais também, Instagram, Facebook, LinkedIn, a gente está sempre como Luplex.
Tudo bem? Se você gostou desse episódio também, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário e o seu like. Beleza? É isso, gente. Até mais.